Vamos falar um pouco sobre o direito e a moral, a relação dessas regras de conduta que existem no direito e existem na moral. É claro que nós temos o que aí? Que a moral se relaciona com várias áreas do conhecimento. A moral se relaciona com as regras da religião, da sociologia, certo? E acaba então que a moral traz regras para outras áreas do conhecimento. Então, quando se pensa em definir a moral, a gente precisa trabalhar no contexto da construção das regras da moral, né? Aquelas passagens que constrói essas regras da moral. E é claro que nós temos também aí a psicologia, não é? Essa ideia de interiorização de ordens, de regras que você acaba construindo. Então, é preciso aí ter o quê? Que a moral é um conjunto de regras, certo? Que vige para cada pessoa. E existe um consenso sobre essas regras aí, que a localização das regras da moral, ela na verdade, ela se encontra no âmago da filosofia. E é claro que há um desenvolvimento dessas regras aí dentro do estudo da filosofia do direito, pois as regras da moral, elas são unilaterais, né? Ela impõe deveres à pessoa e aí ela se torna unilateral. Ela traz um padrão de conduta, ela sugere um padrão de conduta ideal para as pessoas. E há uma racionalidade. A moral é inerente ao homem, por ele ser racional. Então ele acaba construindo essas regras da moral. E isso é por demais interessante quando se constrói essas regras. A interioridade. As pessoas, ou cada pessoa, ela vai captando essas regras aí e ela monta em seu interior esse conjunto de regras que são universais. As regras da moral, elas vigoram em todos os países do mundo, como as regras não mentir e não desonrar os pais. Tais regras existem em todas as culturas do mundo e ela promove uma autoimposição à pessoa que cobra o comportamento dele mesmo e ele acaba se punindo. Essa é uma ideia interessante. Então, há alguns estudos até de psicanálise sobre essa interiorização da regra, esse estabelecimento do padrão de conduta, esse senso moral e a valoração que a pessoa acaba desenvolvendo com essas regras aí. Então, essa não se como se pensa que a regra é construída por causa da pessoa. Há uma universalização de regras e essas regras passam a ser assimiladas pelas pessoas. Então, há uma imposição pessoal, autoimposição. A finalidade é estabelecer padrão de condutas, estabelecer a harmonia da pessoa com ela mesma. Existem regras da religião e da sociologia que muitos tentam incutir nas regras da moral. Na verdade, a moral ou as regras da moral, elas passam, elas têm trânsito livre para várias áreas do conhecimento. Umas vezes ela vai para determinada área do conhecimento, outra hora ela pode retornar para aquela área e ficar só na moral. Então nós temos com relação às regras do direito e da moral. Às vezes as regras do direito e da moral constituem uma regra única, ou seja, ela existe no direito e existe na moral. E nós temos aí as teorias que tratam dessas regras aí entre o direito e da moral. A primeira teoria, a teoria da indiferença, é a primeira teoria que prega a incomunicabilidade das regras ou do direito e da moral. Elas não teriam contato nenhum,
Ou seja, as regras do direito não iriam para a moral e nem da moral viriam para o direito. Nós temos aí no primeiro desenho a esquematização dessa regra, dessa teoria da indiferença, diferenciando com as regras do direito e a regra da moral isolados. E depois nós passamos aqui, então essa teoria da indiferença é a mais antiga, não tem uma paternidade registrada. Logo em seguida vem a teoria do moralismo jurídico, que daí já surge Victor Catherine, que estabeleceu essa regra e que é uma totalidade de regras éticas naturais que se referem ao homem e prescreve a cada um a sua regra, certo? Contando com aquela universalização. E aí, o que nós teríamos? Um conteúdo moral e um conteúdo jurídico. A representação, então, dessa separação aí, nós também temos aí no segundo esquema. Depois vem a teoria do Jeremy Bentham, ou Jeremias Bentham, a teoria dos círculos concêntricos, ou seja, nessa teoria, o direito, a moral, teria o maior número de regras, e aí o direito estaria inserido dentro da moral, ou seja, as regras da moral seriam em número bem maior e elas comportariam as regras do direito mais as regras que ficariam só na moral. E aí surgindo algumas regras de direito, como o tributário, de arrecadação, umas regras administrativas, a gente vê que não dá para conceber a relação entre o direito e a moral dessa forma, porque tem regras que estão no direito e que não fazem parte da moral, como essas regras de arrecadação, né, tributária, ou de regras administrativas que fogem à moral. E é claro que nós temos no direito administrativo muitas regras que são provenientes da moral, não é? Principalmente com relação ao comportamento do governante. Mas não podemos afirmar que todas as regras do direito estejam contidas na moral. E logo em seguida nós temos a regra do Claude de Pasquier, que é a teoria da comunicabilidade ou teoria dos círculos secantes, ou seja, ele prega que existem as regras do direito e da moral, isolados, e a moral e o direito têm um conjunto de regras em comum. Então, o círculo secante interpreta bem essa situação. Depois, logo em seguida, nós temos aqui a teoria do mínimo ético, com o alemão George Jelinek, ou George Jelinek. Ele fez o quê? Ele defendeu, aqui a gente pode ver no esquema, que haveria o que? Também o comportamento aqui, as regras do direito estariam dentro da moral. E, na verdade, ele foi além disso daí. Ele colocou que havia o quê? O mínimo de regras morais ou de fundo moral em toda a norma jurídica. Por isso que as regras da moral conteriam todas as regras jurídicas. Por isso que é chamada de teoria do mínimo ético. E logo em seguida vem a teoria da separação dos círculos, do alemão Hans Kelsen, da teoria pura do direito. Então, o Hans Kelsen criou a teoria da separação dos círculos e disse o quê? Que o direito é o direito e a moral é a moral, ou seja, o direito e a moral não estabelecem vínculo algum. E com isso daí, na representação geométrica, aí você pode ver que não há ponto de contato. Parece a teoria da indiferença lá no começo. Né? Então, esse assunto é milenar. Os gregos já discutiam entre o direito e a moral. E agora vem a teoria dinâmica. Pela teoria dinâmica, o que nós temos? Na teoria dinâmica, nós temos uma versão em que as regras do direito e da moral, ou seja, a moral tem um número maior de regras do que o direito. E a moral e o direito têm regras em comum. E eles têm o quê? Uma transição de regras, ou seja, regras da moral passam para o direito e regras saem do direito e voltam para a moral, ficam só na moral.
Há regras de direito e da moral que sai desse círculo secante e vira só moral ou vira só regra jurídica, só no direito. Então, essa teoria aí é a teoria dinâmica, que eu acabei criando essa teoria aí e há muita satisfação na criação dessa teoria, porque é a única do mundo, certo? Não há registro de outra criação dessa regra jurídica, ou melhor, dessa teoria sobre as regras jurídicas e regras da moral. Então, por esse vídeo era isso daí. Eu agradeço, muito obrigado.